Então eu vou ler agora o texto onde mostra que prova do que eu estou falando, que Jesus estava tendo um embate, uma resistência dos próprios judeus da época. Eu vou estar lendo o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. O texto, estou aqui com a Bíblia Sagrada, lá em cima no rodapé, no título, diz assim: a mulher adúltera, a partir do versículo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Escribas e fariseus, dois grupos religiosos da época, que não aceitava aquilo que Jesus estava ensinando. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, olha só, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Aí eles fazem uma pergunta para Jesus: Tu, pois, que dizes? Pergunta maliciosa. Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Acusar a quem? Acusar a Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, interrogou, perdão, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornou a inclinar-se e escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde está aqueles dos teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, os escribas e fariseus estavam resistindo àquilo que Jesus estava ensinando, Jesus tentando mostrar a verdade para eles, do que eles tinham que fazer a partir de agora, mas eles queriam o quê? Eles arrumavam situações para fazer com que Jesus errasse e tropeçasse na própria lei da primeira aliança. Ou seja, eles estavam sempre ali procurando de alguma forma, tentando prejudicar Jesus. Então o que eles fizeram? Tiveram uma oportunidade agora. Encontraram uma mulher que foi pega adulterando e levaram para Jesus julgar a mulher. Por que eles não julgaram? Se eles eram os escribas e os fariseus, os bambambam da época da religião. Por que eles não fizeram o que tinha que ser feito, mas levou para Jesus falar o que tinha que ser feito com aquela mulher? Ou seja, eles queriam que Jesus fosse o juiz daquela mulher. Ou seja, o que eles queriam? Eles queriam que Jesus falasse para não apedrejar ela. Ou seja, isso. Eles queriam, tá certo, raciocínio aqui. Eles queriam que Jesus falasse para não apedrejar ela. Aí eles iam dizer mais, mas a lei manda apedrejar. Por que você manda não apedrejar? Aí Jesus, entendendo que a pergunta deles era uma pergunta maliciosa, ele fala para todos: aqueles que dentre vós que não têm pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem, atira. Aí, Jesus não mandou apedrejar e também não mandou apedrejar e nem mandou deixar de apedrejar. Ele só falou isso para eles. Eles tiveram um choque. Foi um tapa sem mão. Por quê? Porque eles queriam matar a mulher que foi pega no ato adulterando. Certo?
mas eles também tinham pecados escondidos na vida deles. Eles tinham erros, iniquidades escondidas que eles também cometiam. Só que eles estavam errados, mas queriam matar uma mulher que estava errada. Sim, ela estava errada, mas eles também estavam errados. Ou seja, o errado querendo matar o errado. Ou seja, Jesus falou: quem não tem, atira. Eles foram constrangidos, porque as palavras de Jesus falou nem que sim, nem que não. Apedreja, não apedreja. Ele não falou nada, só falou diretamente com eles. E foi saindo um por um, desde os mais velhos até o mais novo. Ou seja, às vezes, o ser humano, as pessoas, elas tropeçam nesse mesmo erro que os fariseus e os escribas. Porque muitas vezes eu quero condenar, eu quero julgar, eu quero fazer acontecer com uma pessoa que eu vi que errou, ou que eu soube que errou, mas eu também estou cheio de iniquidade, estou cheio de falha, estou todo errado. Estou errado, mas quero matar quem está errado. Que direito tem eu de dar uma sentença de destruição, de morte, de julgamento a alguém se eu também estou errado? Certo? Há uma balança. Há uma balança. O problema é que o erro dessa mulher veio à tona, foi descoberto. Mas muitas das vezes o ser humano erra, mas são erros ocultos, que não vai ao conhecimento de ninguém, que não chega ao conhecimento de ninguém, mas são coisas ocultas que o ser humano comete, erros que o ser humano comete, pecados que o ser humano comete. E ele sabe que ele cometeu. E ele sabe que ele está em falta. O único livramento dele é que não chegou ao conhecimento de outras pessoas, como dessa mulher chegou. Mas ele também está em falta na balança. Ele também está pesado na balança. Então sai um por um e não apedreja a mulher. Jesus vira para a mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? Eles não te apedrejaram? A mulher se levanta: não estão mais aqui. E também não me apedrejaram. A Jesus, como ele é amor, ele veio para poder libertar o ser humano da sua consciência errada. Ele não, deixa eu deixar bem claro aqui, Jesus, ele não era a favor do adultério. Jesus não é a favor do erro. Jesus não é a favor do pecado. Ele abomina. Ele não aceita. Mas ele dá o quê? A sua graça, a sua compaixão. Ele dá oportunidade para eu me arrepender, para eu mudar a minha posição, a minha postura. Ele dá a chance. E ele fala para a mulher: olha só como que isso é real. Vai. Eu também não te condeno. Vou falar aqui corretamente. E ela disse: nem ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Nem eu te condeno, mas vai-te e não peques mais. Ou seja, estava dando a segunda chance para aquela mulher se regenerar. Estava dando a segunda chance para aquela mulher tomar uma postura de mulher séria de caráter, e para aquela mulher, e dizendo para ela: não comete mais esse erro, porque eu te livrei, mas na próxima vez você pode ser condenada e morta. Então, eu quero fazer você entender uma coisa, que eu e você precisamos fazer uma autoanálise da nossa própria vida. Não julgue ninguém, não apedreje ninguém, não fale mal de ninguém, não difame ninguém. Porque antes de você falar mal de alguém, difamar alguém, estragar a vida de alguém com uma calúnia e etc., você tem que fazer uma autoanálise da tua vida primeiro. Como é que você está? Será que você está perfeito, está perfeita, a ponto de poder julgar alguém, a ponto de poder condenar alguém? Então faça essa autoanálise.
e não caia no mesmo erro dos escribas e fariseus daquela época. Jesus é amor, ele veio trazer o amor, mas também ele é justiça. Ele dá a segunda chance. A gente erra na primeira, a gente erra na segunda, na terceira, e assim, o grau de chance quem dá é Deus. Tem pessoa que erra uma vez e, não, dependente do erro, ela é absorvida uma vez só. Ela é absorvida uma vez só. Não tem a segunda chance, não tem a terceira chance, não tem a quarta chance. Então você tem que fazer uma autoanálise. Espera aí. Como que eu estou? Será que eu posso falar mal de alguém? Será que eu posso julgar alguém? Será que eu posso realmente? Será que eu tenho esse poder de condenar alguém? Ninguém, eu e você, não temos o poder de condenar ninguém. Entende? Se alguém que tem o poder de dar vida e tirar a vida é o próprio Deus. Se ele achar que essa pessoa tem que ser absorvida, a pessoa vai ser absorvida. Mas não compete a mim, a você querer julgar, condenar, matar ninguém. Entende? Então, vamos conhecer a verdade. Vamos deixar a verdade viva dentro de nós. Vamos buscar a verdade em tudo. Vamos buscar o esclarecimento de tudo. Antes de abrirmos a nossa boca, vamos tirar a prova real para que vidas não venham a ser destruídas e nem a nossa própria vida. Porque diz a Bíblia em Provérbios que aquele que muito abre a sua boca arruína a sua própria alma. Então vigia, seja vigilante, seja prudente, entende? Somos falhos, somos pecadores, mas não temos o direito de julgar e nem condenar ninguém, tá bom? Então deixo essa palavra para você, que Deus abençoe a sua vida. Quero te agradecer por me ouvir, por me dar um pouquinho da sua atenção